pessoal, bom dia. Vamos começar nosso webinar de hoje. Vamos falar de automação com o AWS Lambda. Eu sou Vinícius Carrion, eu sou arquiteto de soluções da Fábrica DS, e comigo no webinar de hoje temos o Leonardo Santos da Ingra. Se quiser se apresentar, Leonardo, fica à vontade. Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Santos, eu sou arquiteto de soluções aqui na Ingra Micro, responsável por apoiar tecnicamente os parceiros e os clientes também. Legal. Bom, pessoal, então a agenda do nosso webinar de hoje, vou falar rapidamente sobre a Fábrica DS, sobre a AWS, e aí a gente vai entrar de fato no assunto, explorando um pouco as dores que o Lambda visa resolver, né? Alguns casos de uso, enfim, vamos aí nos aprofundar no assunto do webinar de hoje. Falando rapidamente sobre a Fábrica DS, nós somos uma consultoria de TI, tá? Fundada em 2012, então a gente já tem aí mais de uma década de mercado. Nós trabalhamos com fábrica de software, trabalhamos com diversas parcerias com Big Techs, como por exemplo IBM, Red Hat e com a própria AWS, onde nós prestamos serviços especializados de consultoria, tá? Então a gente consegue suportar os nossos clientes nessa jornada de utilização desses produtos. Nós também temos uma plataforma no-code que se chama Arquiva, tá? É uma plataforma que ajuda, que acelera demais o desenvolvimento de software. Tá? Então, é um produto aí bem interessante que a gente também tem utilizado para gerar um diferencial competitivo né, para a gente perante a concorrência, tá? Então a gente realmente é uma empresa aí já bem consolidada no mercado e onde a gente pode fazer toda a jornada aí, quer seja na parte de infraestrutura, quer seja na parte de serviços de grandes soluções, quer seja na parte de fábrica de software, onde a gente trabalha com alocações, com projetos de escopo aberto, escopo fechado, tá? Então, assim, rapidamente falando aí a big picture, né, da Fábrica DS, essa é a nossa companhia. Eu acho que a AWS dispensa grandes apresentações, né? Uma Big Tech, tem uma plataforma extremamente robusta e completa na parte de cloud, né? Então está aí entre os maiores players do mercado, disputando com Google Cloud, com Microsoft Azure, Oracle, entre outros, mas de fato está lá entre os top 5 do mundo, né? No que se trata aí de serviços de cloud. E aí, o Leonardo, quiser rapidamente falar da Ingra também, só para o pessoal conhecer, quem não conhece ainda? Olá, a Ingra Micro é uma das maiores distribuidoras, tá, na verdade, de diversos serviços, tá, de diversos fabricantes, não é somente a AWS. Em AWS, nós somos realmente o maior distribuidor de AWS do mundo, tá? Estamos presentes aí em quase todos os países do mundo, temos aí uma expertise de mais de 10 anos atendendo atendendo aos parceiros de AWS e apoiando eles junto à AWS em si, tá? Nós temos, como eu falei, muitas outras linhas de distribuição, tá? Não somente a AWS, mas outras nuvens, serviços, toda a parte de hardware também, né? E a gente está aqui justamente apoiando a Fábrica DS nesta entrega. Então, obviamente que a Fábrica DS possui a expertise dela, mas usem a Fábrica DS em todas as suas solicitações, que ela entre em contato com a gente para apoiá-los, né, nas novas oportunidades e novos cenários aí de necessidade. Exatamente. Bom, então agora entrando propriamente no assunto do nosso webinar, tá começando aí falando de automação, dou a palavra aí ao Leonardo e a gente vai fazendo aí um ping-pong. Maravilha, vamos lá. Então hoje essa aqui é a agenda, tá? Nós temos aí 4 tópicos que a gente vai tocar um pouco sobre automação, né, na AWS. Obviamente que hoje o foco é bastante direcionado ao Lambda como um grande serviço de automação na AWS, né, pensando em questões de serverless, mas também outros cenários além da própria parte de serverless, tá? Então, falar um pouquinho de automação na AWS, o que nós temos, o que nós podemos fazer, né? Bota só isso, um pouquinho de Lambda, né? Vamos tocar em relação às características de Lambda. Vamos trazer para vocês casos de uso, porque não basta apenas a gente ficar falando, né? Mas mostrar para vocês aí o que nós temos hoje de realidade de uso, né? O que o Lambda pode apoiá-los e a integração do Lambda, né? Junto, obviamente, com o novo cenário que hoje todo mundo está de olho, que é a parte de inteligência artificial, né? Então, como é que a gente pode integrar isso para vocês, tá? A AWS pode entregar isso para vocês. Então,
quando a gente fala de automação, né, por que a gente busca automação hoje em dia, né? Qual que é a necessidade? Um dos primeiros pontos, né, é justamente de um trabalho repetitivo, né? Hoje nós temos um trabalho repetitivo que a gente fica fazendo o tempo inteiro a mesma coisa e você começa a perceber que, cara, eu não preciso de uma pessoa fazendo esse trabalho. Eu posso pegar este humano, né, e colocar em algo mais, é, mais high level, né, que me gere me gere ali um trabalho mais afinado, né? Então, quando a gente tem processos manuais, a gente começa a ver que a repetição acaba sendo uma dor, porque você tem que ter aquele cara por X horas do tempo fazendo a mesma coisa todo dia ou toda semana, né? E como todos nós sabemos, né, errar é humano, então erros humanos acontecem. Então a repetição, ela causa uma fadiga de repetição, ela causa também, muitas vezes você já fez tanto aquele processo que você acaba tendo uma confiança nesse processo e a confiança em si leva ali a uma falha, né? Porque você já sabe o que vai acontecer e acaba virando automático, muitas vezes o automático do ser humano ele falha, né? Custo operacional, né, fora de controle, então você começa a gerar muitos processos repetitivos, muita hora trabalhada em cima de algo de baixo nível, né? E aí acaba gerando um custo, porque você poderia ter aquele seu funcionário, ou seus funcionários, ou às vezes uma área inteira focada em coisa, né, mais rica, né, que dê mais dinheiro do que naquele trabalho de back-office, vou colocar assim, né? Que é mais quebra-pedra, né? A infraestrutura que não escala, então quando você pensa também, você tem a sua infraestrutura, seu modelo, seu arquivo ali, né, prontinho, e para crescer. Então cresci. Hoje eu uso uma estrutura que me processa documentos, né, 1 milhão de documentos. Legal, poxa, mas você não quer processar 1 milhão de documentos, você quer processar dois, quer processar três, quer processar quatro, cada vez mais, crescer, escalar, e muitas vezes trava, né, a sua infraestrutura, ela trava, né, não necessariamente que ela não vai escalar, mas ela vai demorar para escalar. Você vai ter que comprar novos servidores, vai demorar 30 dias, 60 dias, 120 dias, e nós estamos hoje em dia com um problema aí de fornecimento de hardware, de chips e de sei o que, então isso pode, né, causar ali uma, 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 um não escalamento da sua infraestrutura no momento em que você necessita, né? Sem visibilidade, sem controle, né? Então, de novo, você tem ali o seu funcionário trabalhando, você não sabe quanto tempo ele leva, você não sabe quantas horas ele leva, simplesmente você, a hora que você vai pedir para ele fazer uma ação, fala para você, olha, eu estou preso aqui, eu faço isso aqui, e você não sabe que ele faz isso toda semana, e isso pode causar, dando essa falha de visibilidade, né? Obviamente, times sobrecarregados, né? E, obviamente, quando tem algum problema, você tem um time focado em alguma coisa e isso acaba acarretando uma lentidão ali na sua resposta. Então, isso são dores que muitas vezes não são perceptíveis, né? Obviamente, alguns já perceberam algumas dessas dores, mas a maioria delas é não perceptível porque nós temos também no nosso trabalho, né? E são coisas que são feitas realmente ali por debaixo do pano, coisas de mais baixo nível que acabam não tendo uma visibilidade muito grande em relação a estes problemas. Então, é bom trazer aí, né, normalmente as dores de uma pré-automação, justamente para vocês entenderem que muitas vezes vocês estão nesse problema e não estão percebendo, né, até mesmo por uma falha de visibilidade, né? Pode seguir. E até complementando também, né? A gente consegue utilizar através de regras com muito mais racionalidade a nossa infraestrutura. Então, vamos supor, por exemplo, chatbots, né? Vamos pegar Black Friday, que é aquele momento que você tem picos de acesso, que você tem um consumo muito grande. Você consegue, com Lambda, por exemplo, fazer com que o back-end desses chatbots eles sejam provisionados quando começa uma conversa. E se a conversa fica ociosa, você pode configurar para esse back-end ser eliminado. Então você não fica desperdiçando recursos computacionais quando não está existindo uma interação. Tá? Então, aqui, só para dar um exemplo também, que você pode, com esse tipo de ferramenta, ser proativo no uso da sua infra, né? Usar com muito mais racionalidade, principalmente quando você está numa janela de uso absurdo da sua infraestrutura. Uhum. E aí, quando a gente, né, traz umas. Ok, eu tenho essas dores. E como é que eu resolvo essas dores, né? Como é que eu faço para trazê-las? Obviamente que aqui a gente não vai dar para você, né, nesse slide, uma solução, né? Mas é uma ideia de solução. É o que nós temos, né? Que a gente pode, obviamente, em 6 pontos, né? Algumas opções. Então, por exemplo, deploy manual, né? Quando a gente fazer o deploy manual de algumas aplicações ou de algumas, né, de alguns scripts ou de algumas aplicações mesmo ali, podem ser que, né, você
tem que virar à noite, dá dor de cabeça, erros, cria rollbacks. Então você consegue alguns deploys, obviamente que não todos, porque nós, né, não somos malucos de deixar as coisas rodando sozinhas, mas a ação de deploy você pode substituir isso para dentro, por exemplo, de um Lambda com code pipeline, né? Então o Lambda busca um novo código, muitas vezes já testado, joga isso dentro de um code pipeline e o code pipeline faz toda a ação de deploy para você, né? Então a ação de, né, o erro humano dentro, né, da intervenção ali de uma aplicação não vai existir nesse caso. Então você testa, mantém, joga na homologação, tá tudo certo, hora de fazer o deploy, hora de fazer o deploy. Joga isso dentro, por exemplo, de um repositório S3 de deploy, o Lambda vai lá, busca esse documento, joga dentro do Code Pipeline, o Code Pipeline automatiza para você e você acompanha. Você não precisa, obviamente, estar fazendo o trabalho, você vai lá e fica acompanhando. Em vez de ter um time gigantesco, você tem ali algumas pessoas, né, que vão estar acompanhando, né? Servidores, então muitas vezes você precisa manter um servidor online o tempo inteiro, porque em algum momento vai vir uma requisição, uma alguma ação de computing, né, de processamento, que você precisa trabalhar com ela no momento que ela chega. Então, você tem lá 24 horas de um servidor ligado para 10 segundos de processamento. Então, é um gasto muito grande, desnecessário dentro de uma infraestrutura. Então, você pode utilizar o Lambda. No momento que você tem aquela chamada, você chama o Lambda faz o processamento que você necessita, e aí ele pega, né, e faz todo o tratamento daquela ação, e depois ele desliga. Então, você não teve o seu servidor, não teve necessidade de um servidor 24 horas por cima, né? Travamento de infraestrutura por pico, né? Então você pode jogar, né? Se tiver uma infraestrutura já voltada ali a serverless, vamos colocar assim, né? Tipo, um Lambda é parte do serverless na AWS, você evita aí o pico. Então teve um pico, a sua infraestrutura sobe junto com você, ela baixou, ela baixa junto com você também. Então você tem aí essa capacidade de escalamento e desescalamento, né? Que é a ideia. Então não é só crescer, né? É também descer quando for necessário. Ah, alertas, não, como faz de visibilidade, então a gente tem dentro da infraestrutura da AWS, a gente já conhece toda a infraestrutura de AWS, que é o CloudWatch, com o Event Bridge, por exemplo, né? Então existe um threshold pré-estabelecido, bateu o threshold, o Event Bridge vai criar aquele evento. Então o CloudWatch gera, né, o aviso, vamos colocar assim, né, o evento, né? Na verdade, ele gera um aviso, o Event Bridge gera o evento, e a partir desse evento você pode criar uma ação, né? Aí depende de onde você vai querer usar esse evento, né? Obviamente, a tratativa de seres humanos presos numa ação que não é necessária, né? Então, presos em tarefas repetitivas, então você pode automatizar isso e liberar a mão desse pessoal para fazer outros trabalhos de mais alto nível, né? E incidentes detectados tarde, né? Por exemplo, você tem ali um e-mail, então, cara, todo o meu threshold, o meu alerta, ele é gerado automaticamente e manda por e-mail. Tá, mas às vezes o cara não viu, o seu técnico não recebeu aquela mensagem, ou ela entrou dentro dessa caixa de e-mail, só que estava numa lista tão grande, né, de e-mails que o cara demorou para receber, né, para ver aquele alerta. Então você pode ter ali uma tratativa de criou-se um incidente, você envia um alerta e o Lambda já pode, pelo menos ali, né, a automação da AWS, não necessariamente o Lambda, pode fazer já uma pré-remediação, se não uma remediação quando necessária, né? Dito tudo isso, ainda vem a pergunta, né? Por que automatizar? Né? Por que eu preciso automatizar? Então, olhando todo esse cenário que foi trazido para vocês agora, de toda a parte de automação, das minhas dores, das minhas soluções que eu posso utilizar, né? Qual que é o benefício que eu tenho? Então, um dos benefícios é a velocidade. Você agiliza e aumenta a velocidade de resposta, né? Você deixa de ter uma resposta humana para uma resposta sistêmica. Então, obviamente que não é tudo que vai ser tratado de forma sistêmica, mas aquilo que puder ser tratado de forma sistêmica, ela vai diminuir o seu tempo de resposta gigante, de forma muito gigante, né? Confiabilidade, você diminui a possibilidade de erros humanos dentro do seu processo, né? Além de deixar os processos previsíveis, a escala, obviamente, né? Tanto não só a escala como também a desescala, né? Então você pode escalar e desescalar a qualquer momento da forma que você quiser. Redução de custos operacionais, né? E agilidade de deploy aí das mudanças quando for preciso. Então você tem, obviamente,
são 5 pontos, né? Você tem aí muitos benefícios pensando dentro do seu ambiente, né? Quando você vai trazer ele para uma AWS, você pensar já um cenário de automação, ou caso você já tenha o seu ambiente na AWS, como você vai trazer a automação para dentro do seu ambiente, tá? E aí a gente está falando de automação, estamos falando um pouco de Lambda aqui, mas a automação na AWS não é só Lambda, né? Então, a gente tem 6 caixinhas aqui, são 6 possíveis cenários, né? Então, você tem, obviamente, na parte de computação, você vai ter o Lambda, né? O Lambda é o serviço de computação na parte de automação de serverless, vamos colocar assim, né? Da AWS, até onde vai executar os códigos que você criar para eles, né? Você tem a orquestração, então você fala de automação baseada olhando o ponto de orquestração. Então eu tenho aqui o Step Functions. O Step Functions eu vou criar uma cadeia de eventos, ou uma cadeia de ações, ou uma cadeia de serviços que tem que ser seguidas. Então eu vou receber um dado no S3, do S3 você manda para um tal lugar, vai puxar para um lambda, você vai especificar, né, qual que são as funções, os passos, né, que você vai tomar para chegar dentro de uma cadeia. Então você automatiza, você coordena um workflow dentro da AWS, né? O Event Bridge, que é focado em eventos, então você pode ter, obviamente, um lambda sendo acionado e sendo requisitado, mas você também tem, por exemplo, um lambda que ele pode aguardar um evento, né? Então, um exemplo, a gente vai chegar a falar, mas, por exemplo, eu coloquei um arquivo dentro do S3, a ação de adicionar um arquivo dentro do S3 gera um evento pelo Event Bridge, e o Event Bridge aponta isso para um Lambda e fala assim, olha, isso aqui, ó, quem vai tratar é o Lambda. E o Lambda vai lá no S3, puxa esse arquivo e faz toda, né, a parte de o script ou a ação que foi determinada para ele, e depois disso ele vai enviar isso para algum lugar, seja para S3 de novo, seja para o banco de dados, ou seja para algum outro lugar, né? A informação, infraestrutura como código, né, também é uma questão de automação, porque imagina você criar 50 servidores, você está automatizando isso dentro de um único código. Você cria lá um YAML, quem trabalha com CloudFormation, quem trabalha com Terraform sabe muito bem disso, né? Você pode subir, você pode criar e destruir ambientes em minutos, né? Então, a questão de infraestrutura como código também é tratada como uma questão de automação na AWS, né? Pensando em operacional, no dia a dia, né? A gente tem o System Manager que vai gerar ali, você vai fazer a gestão da sua frota, né? A gente chama de frota, mas os seus servidores. Então, eu tenho 50 servidores que eu preciso fazer o update né, dos meus drivers, ou preciso trazer automação, autorizações para o meu Windows, por exemplo, para 50 servidores. Você pode jogar isso dentro do System Manager, o System Manager vai atualizar isso para você, né? Obviamente, não somente isso, como ele vai gerir os seus servidores, vai trazer requisições, vai trazer opções, você consegue criar novos servidores, você consegue destruir servidores antigos, tudo isso dentro de uma única ação, né? E aí isso traz também dentro dele, existe a automação da sua infraestrutura, né? E a questão de CI/CD, aqui a gente trouxe o Code Pipeline, mas existem outros, né? Você tem questões como, por exemplo, Code Whisperer, o Pop Code Pipeline, Code Deploy, que são serviços pensando na entrega, né, no deploy, na guarda, né, daquele código que você gerou, tá? Então, pensando no ecossistema de automação, você viu, tem muita coisa, né, pensando em automação que pode ser utilizado dentro da infraestrutura AWS, né? Mas aqui hoje a gente vai tocar mais mesmo. Nosso foco hoje é Lambda, tá, pessoal? Então, dá permissão aí para vocês terem, trazer novos cenários para vocês mais à frente, tá? Bom, Lambda. O que é o Lambda, né? Então, o Lambda é serviço de automação, de computação, é serverless, então não há servidores, você não vai especificar um servidor, mas você vai especificar alguns requisitos, né? Então, quando a gente fala de Lambda, até puxar aqui a minha questão minha colinha, o Lambda ele vai ser cobrado em 3 quesitos, tá? Quantas vezes você solicita ele, tá? Por solicitação. Quanto de memória você vai utilizar? Então, você vai especificar, por exemplo, que eu quero um Lambda, eu vou chamar um Lambda, eu vou usar 10 megas de memória, por exemplo, tá? Só chutando, e a minha ação vai tomar 15 segundos.
Então você vai ser pago pelaquela solicitação, pelos 10 megas de memória que você está solicitando e pelos 15 segundos de uso, né? E aí você tem os limites, tá? Então 15 minutos é o máximo de tempo de execução, então a sua execução não pode passar de 15 minutos, se passar, simplesmente ela termina, tá? Ela não segue. Você só consegue usar máximo 10 GB de memória por requisição. 1 milhão de invocações por mês é gratuito, então você tem aí já um free tier dentro dela, então você vai puxar ali essa quantidade de invocações, 1 milhão de graça, né? E você tem dentro dela a linguagens suportadas, porque pensa que o Lambda vai ser, ele é um script, né? Então ele roda um script dentro dele. E E você até tem aqui mais para de 20. complementar, né, Leonardo, a questão dos 15 minutos, é claro que isso não é impeditivo, você pode mudar a Uhum. estratégia e fatiar o seu processamento, né? A Netflix, por exemplo, ela processa automaticamente vídeos, quando é feito o upload de um vídeo na Netflix, o Lambda é utilizado, né, para fatiar esse vídeo em pedaços de 5 minutos, justamente para que esses processamentos também não excedam esse tempo limite, tá? Então você vai criando estratégias para você terminar a sua automação. Então isso aqui não chega a inviabilizar Uhum. em absoluto o que você precisa fazer. Assim, isso é verdade. Como o Lambda ele faz uma ação, né? Então você pode realmente fazer isso. Então eu tenho algo que vai me levar 30 minutos. Então você pode realmente pegar aquele algo, fatiar ele em pedaços para o próprio Lambda. O Lambda puxa esse arquivo, fatia isso em pedaços e joga esses pedaços para outros Lambdas, para os outros Lambdas gerar. Depois ele manda isso para dentro de um de algum lugar onde ele vai unir essas partes e deixar elas prontas para você, né? Então, de novo, o Lambda ele faz aquilo que você mandar ele fazer, né? Obviamente que, como o Williams falou, existem estratégias que a gente vai utilizar, né, para para bater esse máximo do Lambda que você tem. Não necessariamente que ele seja um impeditivo, né? Mas é um threshold que você tem para trabalhar, tá? Sobre o Lambda, né? Então, como já falado, ele é serverless, então ele não tem um servidor, né? Ele é basicamente a ação que você vai tomar. Ele tem escalabilidade automática, levando em conta, obviamente, o threshold dele. Então, você pode começar a trabalhar com ele de 1 segundo até, né, os 15 minutos máximos dele, mas você tem ali a escalabilidade, a quantidade de requisições que você quiser, você pode fazer solicitação de requisições, não existe um limite máximo de requisições para vocês. Existe no free tier, né? Até 1 milhão de requisições é de graça, 1 milhão e um que passar, aí você já vai pagar para aquela requisição, aí é os famosos 0,0000015 centavos de dólar por requisição a mais, né? Multilinguagem, né? Então aqui eu trouxe só algumas, Python, Node.js, Java, né? Go, mas tem outras que eu vou trazer mais para frente, né? Ele é orientado a eventos, né? Não somente eventos, tá? Aqui está dizendo que é orientado a eventos, mas você também tem algumas outras ações que não necessitam de eventos para chamar o seu Lambda. Mas é interessante saber que ele é orientado a eventos, então tudo que você puder gerar eventos, você pode trazer o Lambda. Tem segurança integrada, então ele faz parte do ecossistema da AWS, então ele tem todo o IAM, VPC, criptografia, ele faz execução isolada por invocação, então cada invocação é uma execução isolada, ela não vai estar atrelada a outros. O Lambda ele não fica dentro do seu ambiente, ele está fora do seu ambiente. Se for pensar na arquitetura, né, o Lambda ele fica fora da sua VPC. Né? A caixinha fica fora da VPC, por exemplo. Então você chama essa requisição. Então ela não faz parte do seu ambiente. Na verdade, ela não faz parte de ambiente nenhum. Né? Então ela é isolada. É uma caixinha estanque de processamento para você. Né? E paga por uso. Como falei, eu já trouxe as informações ali do seu Lambda. Tá? Pode seguir nisso. Aqui é um comparativo, né, do Lambda do seu servidor tradicional, né? Então já trouxemos algumas coisas ali no início, né? Então hoje você tem ali, né, aqui inclusive tem os valores, né? 20 centavos de dólar, né? Por 1 milhão de invocações. Na verdade, 1 milhão de invocações primeiro. As primeiras 1 milhão de invocações é gratuita. O resto das invocações você paga ali 0,20 centavos, né, por milhão de invocação. Né? Então, assim, quase nada. Né? Sim. Você paga
esse valor por giga por segundo. Então, cada segundo de giga que você utiliza, você vai pagar esse valor que está aqui, né? Você tem aí 400, aqui eu não sei 400 mil, está errado isso aqui, mas você tem ali uma quantidade, depois eu corrigir isso aqui, você tem uma quantidade de giga ali grátis por mês, além das requisições, tá? Depois a gente bate isso aqui direito com vocês. Não tem custo ocioso, porque você só vai pagar aquilo que você utilizar, né? E não tem provisionamento antecipado, você não precisa fazer, né, um pilot light, por exemplo, de um Lambda. Ele vai ficar desligado, na verdade, está lá quieto. No momento que você precisar, você vai subir esse Lambda com aquele script dentro e vai rodar ele e depois você desliga ele. Basicamente é isso, né? E o servidor tradicional a gente já conhece aí as especificações, tá? Linguagens. Então, quando a gente fala de linguagens, né, a gente tem ali então, Python, Node.js, Java, .NET, Ruby, Go, por exemplo, dentro dele você pode utilizar, mas também você consegue utilizar runtimes, tá? Então, Rust, PHP, COBOL, então tudo que é essa parte de linguagens via camadas, né, também é suportado por ele. Então, você pode utilizar, por exemplo, um Lambda para fazer uma ação dentro de um mainframe, né? Então, você tem a integração dele, você tem ali um ambiente em mainframe que utiliza COBOL, você pode utilizar o seu Lambda para fazer essa ação, tá? Então, tem aí uma gama bem grande, né, de possibilidades de utilização de códigos, tá? O Lambda, ele tem uma integração nativa, né? Então, com outros serviços da AWS, se for pensar em serviços da AWS, você pode colocar o Lambda no centro e todo mundo ligado nele se for necessário, né? Então, você pode utilizar um API Gateway para chamar um Lambda, você pode utilizar um S3 Bucket gerando um evento chamando Lambda, você pode também ter um Dynamo rodando, né, adicionando informações dentro de um Dynamo, ou então um Dynamo sentado com as informações, o Lambda pode buscar aquela informação dentro ali do seu Dynamo e processar essa informação. SQS, SNS, então gerou uma fila lá de requisição ou uma fila de notificação. Você pode jogar isso lá no Lambda, para o Lambda tocar essa ação. Event Bridge chamando Lambda, CloudWatch gerando um threshold, e esse threshold gerando ali um evento, né? Step Functions, né? E também integração com inteligência artificial ali, o Bedrock, né? Então você tem o, o Lambda todo, né? Disponível, né? Para você ter aí essa automação, tá? Aí vamos falar um pouco aqui de casos de sucesso, né? Então são cinco casos de sucesso que a gente vai tocar, tá, para vocês, mostrando ali, obviamente que não estão tão detalhados, mas vão dar a ideia para vocês de como é que vocês podem, né, tratar ali o Lambda dentro do ambiente, tá? Então, pensando dentro de um ambiente ali de um cliente de e-commerce e mídia, né? Então, você tem ali uma plataforma que vai receber milhares de imagens de produtos diariamente, né? E você precisa redimensionar, né? Criar para thumbnails, para ambiente de mobile, para pessoas que acessam via web, né? E você também precisa, né? Que isso seja enviado para os seus clientes, né? Disponibilizado para os seus clientes. Então, você pode jogar um arquivo dentro do S3, né? Quando você joga dentro do S3, gera um evento, o evento chama o Lambda redimensiona, você pode chamar 3 lambdas, por exemplo, né? Ou um lambda, e ele vai pegar essa imagem, vai redimensionar, vai aumentar a quantidade de pixel, vai diminuir a quantidade de pixel, vai fazer um crop na informação, e isso joga esse arquivo dentro do S3, e aí do S3 a gente já tem ali o CloudFront que vai disponibilizar essas imagens. Aí pode ser para uma página estática, pode ser para uma página que você tenha que vai utilizar, né, essas informações, né, essas imagens aí para os seus clientes, né? Então você tem processamento automático, né? Você tem redução de custos de infra, porque hoje você não precisa mais, não precisa de um ser humano puxando essa imagem, você não tem o custo de download dessa imagem, porque no momento em que o ser humano vai baixar a imagem para fazer o dimensionamento, você tem um custo disso, você consegue trabalhar com muitas imagens ao mesmo tempo, você joga aquele batch de imagens para cima do S3, o Lambda vai fazer o serviço para você, né? E vocês conseguem, né, otimizar ali o seu ambiente de forma prática, tá? E até complementando esse exemplo, a gente pode citar aqui a Netflix, que é um grande case de sucesso. A Netflix utiliza em diversas frentes o Lambda. Então, por exemplo, nessa parte de mídia,
na parte que envolve processamento de vídeo, toda vez que um filme ou série é enviado para o Amazon S3, né, da Netflix, o Lambda é acionado automaticamente. A função divide o vídeo em pedaços, né, de aproximadamente 5 minutos, até também para driblar aquela questão dos 15 minutos, e aí dispara o encode em 60 streams diferentes, tá? Então, resoluções, codecs e diversos formatos para dispositivos. E isso ocorre de forma paralela e escalável. Tá? Além disso, aproveitando já que eu estou falando de Netflix, mais dois exemplos, né, de utilização do Lambda. Na parte da infraestrutura autogerenciável. Então, a Netflix utiliza o Lambda para criar o sistema da infraestrutura baseado em regras. Então, toda vez que uma nova instância é criada ou modificada na AWS, um evento é disparado automaticamente, né? E uma função Lambda verifica se a nova instância foi criada ou modificada. E aí, essa função Lambda verifica em tempo real se aquela instância está em conformidade com as políticas de segurança e compliance da Netflix, e se alguma coisa estiver fora do padrão, o Lambda corrige automaticamente, ou até mesmo pode matar, encerrar essa instância problemática. Tá? Então, mais um exemplo. E o outro, só para ficar em 3 exemplos, a parte de backup inteligente. Então, a Netflix usa a função Lambda para monitorar os milhares de arquivos que são criados e modificados, né, diariamente na plataforma, e as funções verificam se os arquivos precisam de backup. E aí validam a integridade dos dados, e se tiver alguma falha, eles conseguem rastrear a origem do problema, da falha desse arquivo, e aí eles até podem reiniciar automaticamente o processo de backup. Tá? Tudo isso de forma automática e baseado em regras no Lambda. Tá? E assim, a Netflix tem vários outros exemplos, mas aqui é para mostrar um case, né, de uma Big Tech que utiliza aí diversos pilares de eventos distintos, né, para se utilizar da automação do Lambda. Então, próximo cenário, falando de acesso web, né, ou mobile app, né, então você tem ali por exemplo, uma startup fintech que precisa de uma API REST, né, que seja escalável para os aplicativos em mobile, né. Então, o tráfego varia de quase zero às 3 horas da manhã para picos do horário comercial. Então, aquele grande problema de tá tudo bem até as 8 horas da manhã, onde todo mundo chega e começa a utilizar, né. Então, não precisamos manter todos os servidores ativos de madrugada, né? E vamos precisar de todo o potencial que a gente precisa, né, tiver para o tráfego de horário comercial, né? Então, a gente pode ter ali o aplicativo, né? O aplicativo da financeira, por exemplo, ela faz uma chamada na API Gateway e esse API Gateway ele vai chamar um Lambda para fazer uma ação, né? Seja uma escrita, seja uma leitura, seja uma correção, né? Eu enviei um documento para a financeira e eu tenho que categorizar isso, né? Então, Lambda por Lambda e Lambda depois vai lá e escreve isso dentro do Dynamo, por exemplo, né? Então, você não vai ter problemas em escalar o seu ambiente. Então, hoje está tudo bem, 3 horas da manhã, não tem ninguém aqui acontecendo. 8 horas da manhã, todo mundo começou a abrir o aplicativo e utilizar. Ele vai chamar o API Gateway já é escalável, ele chama do Lambda já é escalável, né? E joga isso dentro do Dynamo, que aí sim o Dynamo não precisa ser tão escalável, porque ele só vai receber as informações, e aí você garante, né, que você tem ali a sua infraestrutura atendendo aquelas requisições em tempo real, né? Então, isso permite que você tenha essa tratativa assim que ela acontece, né? Pensando em análise de dados, né? Então, isso aqui é um cenário bem comum, tá? Quem trabalha com dados conhece esse cenário aqui, que basicamente, quando a gente fala de análise de dados, a gente está pegando documentos não estruturados. Então, é e-mail, é um documento que o cara escreveu, é uma planilha que o cara gerou, né? É um, é uma informação, é um dado vindo por algum sensor específico, né? Cada um deles tem o seu formato, tem a sua descrição, as informações elas vêm, né, com campos com nomes diferentes, tem a mesma informação em campos de nomes diferentes, então tudo isso precisa ser estruturado, né, antes de você trabalhar com esse dado. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um Kinesis Data Stream, então o Kinesis vai puxar essa informação. Isso acontece bastante em chão de fábrica,
né? Onde você tem lá os seus sensores, cada sensor vai gerar uma informação diferente. Então, o Kinesis puxa essa informação, joga isso para dentro de um Lambda. O Lambda ele vai fazer uma transformação, então ele vai pegar e vai elencar aquelas informações, e depois ele pega essas informações que já foram transformadas inicialmente e manda isso para um Glue. E aí o Glue vai fazer toda a parte de ETL, né, da informação, estruturar, trabalhar direitinho, botar tudo, achar duas informações que são iguais em campos diferentes e padronizar isso dentro do seu ambiente, né, do seu sistema. E depois que ele trabalhar isso, ele manda para um Lambda, o Lambda faz a validação da estrutura e joga isso dentro do seu Data Lake, do seu Redshift, né, do seu Dynamo, que seja para onde você vai utilizar essa informação e armazená-la para trabalho, né? Então você gerencia tudo isso, tira aquele grande burden que a gente tem hoje, que é, cara, eu tenho um monte de documento diferente e a gente precisa trabalhar esse documento, né? Então leva-se muito tempo fazer isso. Com essa plataforma, né, com esse cenário, você consegue agilizar isso aí em alguns segundos, fazer essa ação, tá? E você pode também, né, na análise desses logs, nas tratativas, você pode também fazer detecção de anomalias, né? Então, você pode identificar padrões, né? Por exemplo, você pode identificar padrões suspeitos em tempo real, tá? Então, você também pode utilizar o Lambda na parte de segurança do seu próprio negócio, né? Qualquer comportamento suspeito, você pode, a partir dali, né, disparar uma outra automação para executar alguma medida de contorno, por exemplo. A gente tem até um cenário mais para frente sobre isso, inclusive. Legal. Aí aqui na parte né, Custom Engagement, né, então olhar as requisições, né, dos seus clientes. Então, transações suspeitas, saldos baixos, Pix recebidos, né, por exemplo. Então, o sistema tem que funcionar 24/7, porque a qualquer momento você pode gerar ali aquele Pix. Por exemplo, você tem é que aqui já é uma integração mais com o IA, por exemplo, mas digamos que você tem o seu funcionário, o seu cliente, o seu funcionário, seja, e ele mandou um Pix às 5 horas da manhã, às 4 horas da manhã, né? Então você consegue identificar aquela transação suspeita, né, através do seu tópico. Então, o Dynamo fez o Pix, por exemplo, entrou lá no seu banco de dados por uma transação num momento estranho. Ele vai chamar um Lambda, o Lambda a gente chama de Lambda Detector, né? Então o Lambda ele vai detectar de acordo com padrões e regras pré-estabelecidas, ele gera isso num SN Topic, né? Manda isso para uma fila de notificação, a fila de notificação chama um Lambda específico, né? Para router, que a gente chama, e aí ele pode disparar isso para múltiplos canais. Então ele vai mandar pode mandar um push mobile, por exemplo, para o cliente falando, olha, identificamos aqui, né, um pagamento, um Pix enviado estranho, né, vai cair para o celular do cliente, manda isso para um e-mail, manda isso para um SMS, né, até mesmo um WhatsApp, ou para o cliente ou para uma área, por exemplo, de fraude, né? Então você tem aí multicanais onde você vai ter essa automação e não teve nenhuma, você não precisou manter ali um pessoal acordado de madrugada para fazer essa identificação. Ele identificou de forma automática e já disparou isso para as áreas necessárias, né, para tomar automação, seja o cliente ou seja uma área interna de vocês, né? Então, isso também é uma questão aí de automação dentro da AWS, tá? Na parte, né, de Security e DevSecOps, então aqui eu estou usando vou usar o Lambda, né, para fazer uma ação dentro de um ambiente de segurança, né? Então, aqui eu estou usando o config, né? Então, uma conformidade aqui, por exemplo, uma conformidade de buckets, né, S3 públicos com security groups, portas abertas. Então, ele vai olhar esse dentro do ambiente e vai tomar uma remediação, né? Então, eu tenho um AWS config com um trigger, né, um gatilho ali configurado. Esse gatilho, a hora que ele foi disparado, o Event Bridge gera aquele evento, manda para um Lambda, o Lambda tem uma ação a ser tomada. Dependendo da regra que foi criada, ele vai tomar uma ação, né? Então, ele pode até ser, é, altera um security group, desliga a máquina, uma remediação que você vai tomar uma decisão, né? Altera alguma informação, muda ali um NaCl, adiciona uma regra nova, ele pode fazer essa ação, né? E aí, depois que ele fizer esse fix, ele vai lá e joga dentro de um SNL e clica no audit mostrando, olha, eu recebi essa informação, aconteceu isso e esse aqui foi o que foi feito, né? Então você diminui ali o MTDR, né, o Mean Time to Remediate daquele evento,
Pode até ser um falso positivo, tá? Pode ser alguma coisa que aconteceu, ele achou, mas é melhor eu já fazer essa tratativa e depois eu liberá-la, do que eu deixar aquela ação acontecendo sem nenhum controle, né? Então, o config vai fazer isso dentro dessa parte, dessa tratativa de DevSecOps, tá? Legal. E aqui acho que a parte mais legal, né? Que é o assunto que sempre está no momento, sempre entre a inteligência artificial combinada com uma ferramenta, né? Os Uhum, potenciais aumentam, né? Então, vamos falar um pouco dessa parte aqui agora. isso. Aí aqui, né, como vocês já viram que o Lambda ele está integrado com diversos serviços, ele também está integrado com o Bedrock da AWS, tá? E aí a gente pode trazer, por exemplo, o Lambda dentro de um cenário de resposta, né? Então, onde eu tenho uma pergunta de um usuário, o Lambda busca isso, né, no OpenSearch. Então, por exemplo, eu fiz uma pergunta sobre uma informação específica dentro do meu ambiente, por exemplo, né? Eu posso buscar isso dentro do OpenSearch, o OpenSearch vai buscar, vai fazer uma query pré-estabelecida dentro daquilo que eu necessito e vai jogar isso para o Bedrock, e o Bedrock vai processar essa informação e vai devolver uma resposta contextualizada, né? Então não é somente um 15, né? É aquela grande pergunta, né? Qual que é a resposta, né, da vida, né, e tudo mais? A resposta foi 42. Qual que é a pergunta, né? Então, aqui você consegue saber, tem uma contextualização da sua resposta de forma mais simples. Então, você tem uma resposta mais humana dentro de um sistema automático, né? Sumarização automática, pode voltar, pode voltar. Sumarização automática de ambiente, de documento, então você tem o mesmo processo, tá? Você joga o documento dentro do S3, o Lambda busca essa informação, só que em vez de ele tratar aquela informação, ela vai jogar isso dentro do Bedrock, e o Bedrock vai fazer toda a tratativa de sumarização dentro de conceitos pré-estabelecidos, e depois ele vai guardar isso dentro do Dynamo. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que quando você tem o Lambda fazendo a tratativa do documento, eu estou pegando o documento, estou cortando ele de acordo com a minha necessidade, buscando informações dentro de uma necessidade. Quando eu estou trazendo a IA, agora eu estou contextualizando a minha ação. Então, muitas vezes ele vai entender qual que é a informação necessária, e aí que você pode ter uma resposta, por exemplo, em diversos bancos de dados. Você não vai responder somente naquele banco de dados, você vai trazer cada resposta dentro de um banco de dados específico, por exemplo, né? Vai conseguir sumarizar essa informação, né? E a classificação de suporte, né? Então você tem o ticket, o Lambda pega esse ticket, joga isso de novo para o Bedrock, então ele vai fazer a ação de busca da informação e jogar as informações dentro do Bedrock. O Bedrock vai classificar, da mesma forma que ele pega as informações e envia para o banco de dados correto, né? Aqui ele vai rotear isso para o time correto. Mas, olha, esse aqui é um chamado, mas o cara está falando de um chamado pelo menos servidor, manda para o time de infraestrutura. Ah, isso aqui é uma aplicação, está dando erro, manda para o time de aplicações. Então você vai ter essa sumarização também, essa classificação do meu problema, tá? Aí aqui, utilizando, né, a questão de Agentic AI, né, então, agentes de IA, né, então eu consigo ter a percepção, então eu input o evento, ele cria uma percepção, o Bedrock, por exemplo, LLM, vai fazer o raciocínio daquela informação, ele vai planejar isso dentro de um Step Functions, né, então um Step Functions dentro do meu pensamento, do meu processo, ele vai falar nesse momento, olha, aqui você precisa mandar isso para um Lambda, o Lambda tomar uma ação. E aí o Lambda vai tomar uma ação. Seja desligar uma máquina, ligar uma máquina, processar um arquivo, utilizar um script para cortar aquele vídeo, que seja, e depois disso ele pega e armazena essa informação dentro de uma memória, para essa memória, né, um dia um EC3, ser utilizada posteriormente, né? Então você tem aí agentes de suporte de cliente, né, onde ele vai responder o e-mail, um ticket, ou vai escalonar isso se necessário. Então muitas vezes você tem um chamado aqui, por exemplo, um notebook está com falha de memória, né? Então ele vai pegar isso, vai responder dizendo, olha, já estou tratando isso junto com o time de suporte, já escalei isso para um agente humano, e ele vai entrar em contato com você, por exemplo, e aí você recebe uma chamada obviamente, de uma pessoa de suporte falando, olha, vamos marcar aqui para trocar a memória, tá lá, que seja, né? Então você tem essa tratativa, e aí é um agente específico que vai tratar isso para você, né?
Um agente de análise financeira que ele vai analisar o mercado, então ele está absorvendo informações o tempo inteiro do mercado, ele vai executar as análises, ele vai analisar aquela informação e aí ele vai gerar relatórios automáticos. Então também você consegue ter toda essa tratativa dentro do Lambda, onde o Lambda joga a informação, coleta a informação, guarda dentro de um banco de dados, pega aquela informação, joga dentro, né, para um LLM gerar e raciocinar. Então, você pode ver que o Lambda está sempre no meio, fazendo ou absorção, ou envio, e o processamento daquela informação ali dentro, né? Ô, Leonardo, e E aqui até distinguindo do cenário anterior que você estava explicando, né? Nos demais cenários, assim, não havia, entre aspas, uma inteligência, né? Os eventos chamavam diretamente o Lambda. isso, Aqui a gente está colocando um filtro de uma inteligência, vai. Então, em vez do Lambda capturar automaticamente os eventos, né? Do S3, enfim, dos demais geradores de eventos, passa pela IA e a IA que vai determinar quais as ações de automação ela vai executar. Então, você uhum, tem essa possibilidade de colocar toda essa inteligência das LLMs, né? E o uhum, Lambda aí passa a executar baseado no que a IA determinar. Então, é uma outra abordagem também. isso. Até você pode mudar no próximo. Ah, Você tem, você tem até uma tratativa usando o Lambda antes disso também. Então, você tem toda essa tratativa que você envia e o agente vai especificar, não, isso aqui vai para tal lugar e eu mando isso para o Lambda manda. Mas você também tem a parte anterior, onde o Lambda vai orquestrar isso para você, né? Então, ele vai gerenciar o estado, ele vai rotear as ações para você, porque você também pode utilizar o Lambda para fazer o roteamento de informações. Então, você não precisa ter, por exemplo, um gasto tão grande em tokens para decidir para onde vai. Se sim, são sim. ações pré-estabelecidas, você pode ter um script onde nessas ações pré-estabelecidas elas já enviam para ações. Seja uma delas enviar para um Dynamo, enviar para um OpenSearch, enviar para um Bedrock, por exemplo. O Né? orchestrator vai delegar para o agente certo, né? Então não vai ter desperdício de token que nem você falou, não vai ter que ficar descobrindo, não, já manda para os agentes especialistas. Isso. Então você tem cenários onde você precisa de alguém dizendo, não, isso aqui não é para isso, é para isso. E tem Uhum. cenários que você fala, não, já é pré-estabelecido. Eu não preciso de uma IA para definir algo que já existe e já é pré-estabelecido. Então, por exemplo, recebi um e-mail, vai para minha caixa de e-mail. Eu não preciso de uma IA para isso, né? Então, nesse momento, eu também posso ter uma um Lambda fazendo essa orquestração, como aqui, né, a parte de agente de atendimento ao cliente com IA, né? Então você tem a API Uhum. Gateway, SQS e o Connect, aí utilizando a AWS Connect, por exemplo, as chamadas, né? Aonde Uhum. através desses pontos de atendimento, o Lambda Orchestrator faz a verificação, né? Então ele faz o parse daquela informação, ele gerencia o estado, ele faz o login, ele faz retoma a resposta quando necessário, então você pode ter ali seus scripts de resposta pré-estabelecidos, e a partir dali ele vai enviar isso para algum outro estado. Então vai mandar para um Bedrock para fazer uma gestão daquele arquivo, que muitas vezes você tem uma tratativa de atendimento ao cliente, mas depois desse atendimento, você tem que entender o que foi aquela chamada, para que foi que ela foi utilizada, qual que é o status dela, né? E qual que é uma lição aprendida. Então, você pode trazer isso dentro um agente de IA, por exemplo, fazendo essa ação, né? Uhum. OpenSearch e DynamoDB aí é memória, né? E o OpenSearch é a parte de RAG, né? E busca de informações de forma mais agilizada, e envio isso para um SaaS, para um SNS, para um CloudWatch Logs, gerando dentro disso, né, um Step Functions com um workflow de automação, onde você vai também chamar ali dentro um Lambda, e esse Lambda vai tomar uma ação de acordo com a função, com o step que, né, dentro de um workflow de automação pré-estabelecido, né? Seja uma ação, seja uma tomada, seja um envio de e-mail, seja uma correção de alguma ação necessária, tá? Então você tem todo um gama gigantesco, né? Que ele acaba virando uma roda, né? Então você começa por aqui, volta, volta e você continua rodando ali dentro, né? Automaticamente, tá? Legal. Bom, pessoal, acho que a gente chegou aqui no. Estamos chegando aqui no nosso tempo. Queria abrir espaço, se alguém tiver algum questionamento, pode mandar mensagem por chat, pode abrir o microfone e interagir com a gente. Então, aqui né, a nossa ideia foi passar, dar um overview, né, do Lambda e todas as suas possibilidades. E se alguém tiver algum interesse, quiser se aprofundar aí no assunto, a gente pode partir aí sim para uma próxima reunião, onde a gente entende a sua necessidade e faz aí auxilia você em toda essa jornada. Mas se alguém tiver algum ponto, fica à vontade, tá? A gente tem aí mais 5 minutinhos. Então, fiquem à vontade.
Olá, aqui é o Daniel. Consegue me ouvir? Opa, fala, Daniel. Cara, muito legal que vocês apresentaram, principalmente aquela a parte de IA que vocês comentaram sobre a agência IA e tudo mais. Eu só fiquei Uhum. na dúvida, a AWS ela não oferece algo, vamos dizer assim, pronto para agentes, né? Pelo que eu entendi, a gente consegue orquestrar utilizando Step Function, né? Então, eu tenho um Bedrock lá e o Bedrock ele cria um Step Function, aí Step Function vai chamar as APIs necessárias. É isso que eu entendi ou não? Tem um outro É, ponto. Obrigado. não, o Step Functions ele é um serviço da AWS onde você vai criar um workflow de ação, tá? Então, esse Step Functions ele já vai estar, já está definido por você, né? Uma coisa que eu sempre falo é o, o paraíso e o inferno da AWS é que cada serviço é um serviço. Então, ele é um Lego. Então, você vai ter que montar. Não existe nada produtizado dentro da AWS. Você vai produtizar. Então, você vai ter que realmente montar o leguinho, trazer ali um Step Functions. Dentro do Step Functions, você vai criar o leguinho do Step Functions, e aí você vai trazer uma IA, você vai apontar para ela, olha, IA, vai treinar ela. Toda vez que acontecer isso, você chama esse Step Functions, por exemplo, né? Então, você vai ter que criar ele. Então, não é que ele vai criar um Step Functions, ele vai puxar um Step Functions já pré-definido, e aí nesse Step Functions você tem todo o workflow já cadastrado dentro dele, tá? Obrigado. Legal. Alguém mais tem alguma dúvida, algum ponto? Bom, pessoal, a gente fica de portas abertas, tá? Então, vocês vão receber aí um e-mail da gente e caso, enfim, queira esclarecer pontos específicos, caso queiram nos apresentar as necessidades, as suas dores, a gente tem aí todo o prazer em fazer esse entendimento e endereçar a melhor forma de implementação para vocês. Então, eu queria agradecer aí a participação de todos, tá? Nesse nosso webinar. Obrigado aí pelo tempo, né? Se quiser finalizar também, Leonardo, das suas palavras finais. Gostaria de agradecer a toda a participação, tá? Obrigado, Vinícius e pessoal da Fábrica DS aí pelo convite, para a gente falar um pouco de automação. É algo bastante interessante na AWS, né? Ainda mais agora com a entrada da inteligência artificial, então tem uma grande possibilidade aí de projetos, de atendimento, né? De ações aí para apoiá-los dentro das suas necessidades, né? Então estamos aí à disposição. Toda necessidade que vocês tiverem, chama o pessoal da fábrica chama nós aí, nos chama aqui quando for necessário, né? Para apoiá-los. Então, obrigado de novo pela participação de todos, Sim. né? E a gente se fala na próxima vez. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Até a próxima.